Jó capítulo 42, verso 1, então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esta aqui é o texto da conversa, então, de Jó com Deus no finalzinho aí do seu cativeiro. Momento em que Deus ele se apresenta a Jó. Jó era um homem de grande experiência com Deus, sim, era um homem que vivia em oração, consagração, era um homem que tinha uma vida impecável diante de Deus, temente ao Senhor, sempre buscando andar em sinceridade. Tanto que Deus deu testemunho, o próprio Deus dá testemunho de Jó diante de Satanás, né? Mas existia um detalhe que aí estava faltando para Jó. E aqui, quando ele passa por todas aquelas experiências amargas, né? Perde família, ele perdeu saúde, ele perdeu fazenda, ele perdeu tudo. Jó chega no fundo do poço, uma coisa terrível. No entanto, ele ainda mantém a sua integridade, ele mantém aí a sua fé, a sua confiança no Deus que até então era de somente ouvir falar. Olha que coisa extraordinária. Só que o que sustentava Jó, ele pensava, era o seu esforço, era aí a sua religião, era aí a sua separação das coisas mundanas. Ele pensava que era isso que o mantinha, mas não. No final das contas, ele chegou à conclusão que tudo aquilo que ele praticava era louvável, mas era um resultado de algo que existia da qual ele não sabia. E o que era? A graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então não era esforço humano, era o agir de Deus na vida de Jó que o mantinha de pé. E aí então, ele, na sua experiência de bonança e na sua experiência aí falido, acabado, destruído em todas essas situações, Deus o manteve ali firme em sua presença. E nesta ocasião aqui então, ele diz aqui no verso de número 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vêm os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, tantas coisas que Jó, depois ele veio a falar, ele veio a participar com aqueles seus amigos. Agora ele estava tendo uma experiência real, verdadeira, cara a cara com o Deus real, o Deus do qual ele ouvira falar e que servia fielmente. Mas agora a experiência, ela é real, ela é verdadeira, está diante de Deus e ele então vai descer ao pó e se humilhar diante desse Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que tem poder para dar e o Deus que tem poder para tirar, o Deus que tem poder para abater, mas o Deus que tem poder para exaltar. E tudo está na vontade de Deus, tudo está de acordo com o querer de Deus, operando ele, quem vai impedir? Então, o nosso Deus é um Deus soberano, e quando ele quer reservar um homem para si, separar um homem, irmãos,
o homem de uma forma generalizada aqui, está aqui também a mulher. Então, quando Deus ele quer para si, ele separa para si, não tem quem possa tirar da presença de Deus. Nada, absolutamente nada, tira o homem da presença do Senhor. Se tiver na bonança, vai servir a Deus. E se tiver na provação, na dificuldade, também vai servir a Deus. Por quê? Porque não são as coisas materiais que nos sustentam. Quem nos sustenta é Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, nesta manhã, louve e glorifique o nome desse Deus que tem te sustentado. Não obstante todas as dificuldades pelas quais nós passamos, o nosso Deus nos sustenta, nos guarda, nos livra. É o socorro bem presente na hora da angústia. Então vamos dobrar os nossos joelhos e vamos nos jogar na presença dele e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Esse Deus, ele é merecedor de receber de cada um de nós o nosso melhor, aquilo que nós tiver de melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso corpo, da nossa saúde, tudo em nós, o melhor, traga para diante desse Deus. Sirva-o com alegria, pois é ele o nosso ajudador. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais.